Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais os livros que eu li durante os meses de setembro e outubro. Gente, em setembro eu li bem pouco, por isso que não teve o vídeo de lidos de setembro e eu resolvi juntar as leituras dos 2 meses, porque já em outubro eu li bastante, então resolvi trazer um vídeo só com todas essas leituras. E vou contar nesse vídeo para vocês quais foram os livros que eu li durante esses 2 meses. Já deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreve aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora e bora lá começar. Primeiro eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu ainda estou fazendo a leitura, que é o caso de Insônia, do Stephen King, que é para o projeto tanto do King quanto de Calhamaços. Eu passei da metade do livro, estou na página 355. Não consegui terminar essa leitura, mas termino agora no mês de novembro e depois venho contar para vocês mais sobre ele. Outro livro que eu ainda estou fazendo a leitura é O Menino que Desenhava Monstros. Eu tô lendo junto com o Clube Entre Suspenses, que é o meu grupinho do WhatsApp de leituras coletivas. Eu estou na página, deixa eu ver aqui, 168. Como a gente cria metas semanais lá no grupo, a gente tá na última semana. Esse próximo domingo a gente vai discutir, então só falta essa última parte para eu fazer a leitura. Então, no Lidos de novembro, eu venho contar para vocês mais a respeito desse livro aqui. E o último que eu ainda não terminei, que na verdade eu comecei ele ontem, no Halloween. Eu li bem pouquinho, eu li ontem à noite, ontem foi o dia de Halloween, e durante a noite eu escolhi esse livro aqui, já que é Histórias Assustadoras para Contar à Noite. Eu peguei ontem à noite para ler algumas histórias e acabei lendo, na verdade, só 2. Eu estou na segunda história, que se chama Monstro de Fabricação Caseira. E então, como eu tô bem no comecinho, também é outro caso de livro que eu venho contar pra vocês mais a respeito no vídeo de lidos de novembro. Bom, tirando essas leituras que eu ainda não terminei, agora eu vou começar com as minhas concluídas durante esses 2 meses. Uma delas é Hadley e Grace, da Suzanne Redfern. Esse livro veio na caixinha da Tag Inéditos e eu achei bem interessante essa história. Ela, na sinopse, já falava que tinha uma semelhança com o filme Thelma e Louise. Eu não sei se vocês conhecem, eu não assisti, mas quando eu perguntei no Instagram, algumas pessoas me mandaram no direct falando que assistiram e que é muito bom. Eu então pretendo assistir depois para fazer essa comparação. Aqui a gente vai ter 2 mulheres que decidem sair de casa, abandonar os seus maridos e irem embora com os seus filhos, cada uma por seu motivo. Uma porque o marido é muito agressivo, violento e ela já não aguenta mais, e a outra porque o seu marido tem um vício em jogos e está acabando com o dinheiro da família. E isso acontece, essa decisão acontece no mesmo dia. E o caminho das duas acaba se cruzando e elas acabam fugindo juntas. E chega em determinado momento em que elas não estão só fugindo dos seus maridos, mas também da polícia. E, gente, mesmo tendo aqui temas sérios, a leitura ela é bem leve, descontraída. Eu gostei bastante da escrita da autora e da história. Então aqui vocês vão encontrar fuga, perseguição, ao mesmo tempo que a gente vai ver uma amizade se formando. Então, recomendo muito para vocês que conheçam essa história aqui, Hadley e Grace. Vai ser publicado pela editora Príncipes. Eu não sei se já saiu. Se já tiver sido publicado, eu vou deixar aqui no box de descrição junto com os outros links. E recomendo, gente, essa leitura aqui. Li, finalmente, Boa Garota Nunca Mais, que é o desfecho da trilogia da Holly Jackson, que começou com um manual de assassinato para boas garotas. Agora, pra mim, só falta ler aquele prelúdio, né? Aquele livrinho fininho que se passa antes da trilogia. E, gente, na minha opinião, esse daqui fica em terceiro lugar. Eu preferi o primeiro volume, que é o Manual de Assassinatos para Boas Garotas. O segundo volume fica em segundo lugar. E esse daqui fica em terceiro. Eu achei que a segunda metade do livro não foi tão boa.
Mesmo ele sendo um suspense jovem adulto, eu achei que o final, assim, do livro acabou sendo mais, assim, a segunda metade do livro acabou tendo um ar bastante juvenil, com um enredo um pouco mais fraco, e chegou um determinado momento da narrativa que a autora, ela se demorou muito em algumas partes, se prolongou demais em algumas partes que eu achava que não havia necessidade. Então, ele fica em terceiro lugar, mas mesmo assim, não estou dizendo que é um livro ruim. Eu gostei, eu gosto muito da história, eu gosto da protagonista, da Pip. Então, eu dei 4 estrelas para esse livro, para vocês verem que eu não achei ruim. Eu achei um livro bom, mas fica em terceiro lugar aí da trilogia. Outro aqui, e esse daqui já tem vídeo aqui no canal, gente, tem um vlog de leitura. É um vlog de lançamento, vou deixar o link nos cards para quem quiser conferir depois. A Ilha, do Adrian McKinty. Falei para vocês que eu já tinha tido uma experiência negativa com o autor, com A Corrente, em que eu achei a premissa super interessante, mas no final das contas o livro não me conquistou, no caso de A Corrente. Esse daqui eu entrei sem expectativas, diante daquela decepção do primeiro livro, mas mesmo assim, gente, ainda não gostei. Eu acho que o tema é bem interessante, assim, eu gostei da ideia de que o autor colocou uma vivência sua e da sua família, algo que aconteceu com eles, ele transformou numa história. Aqui a família, eles estão numa viagem na Austrália. O pai, ele tá em um congresso de médico e as crianças queriam ver os animais ali da Austrália, diferentes, né? E aí chega uma pessoa e fala que naquela ilha eles iriam encontrar. Então eles acabam indo para essa ilha a fim de deixar as crianças felizes, para encontrar alguma coisa ali, algum animal, enfim. Eles acabam indo para essa ilha. Só que é lá que tudo acontece aqui na trama. Primeiro que a ilha, ela é uma ilha particular, ninguém pode entrar. As pessoas que recepcionam a família se surpreendem, falam que é para eles irem embora, o que eles estão fazendo ali. Aí eles falam, não, é que só vai ficar pouco tempo. Mas logo que eles chegam lá, algo acontece que eles acabam ficando presos naquela ilha. A família acaba se separando, o pai para um lado e a mulher com as crianças para o outro. E agora eles precisam fazer alguma coisa para conseguir escapar ali daquela ilha com vida. E ali naquela ilha as pessoas são bem estranhas, sabe? Esse tipo de enredo. Mas, gente, achei bem fraquinho o suspense. Eu achei que não acontecia nada, ou então era bastante repetitivo, muitas cenas se repetindo, assim, mesmo que fosse diferente, era semelhante, sabe? Não achei que acontecia muita coisa, e o final era previsível, então não curti. É mais um livro do autor que eu não curti. Mas vão assistir ao meu vlog para vocês verem mais assim como que eu reagia conforme eu lia mais sobre a minha opinião sobre essa história. O livro do King do projeto de setembro foi Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 2. É um livro de contos e que também engana, gente. Eu mostrei pra vocês lá nos stories no Instagram essa capa aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver porque tá dando bastante reflexo, mas ele tem uma capa, tem uma imagem aqui no centro que parece ser um livro de muito, assim, terror, muito aterrorizante. Mas, gente, não tem nada disso. Já adianto para vocês que vocês não vão encontrar esse tipo de história aqui. Teve um conto aqui e que não é uma história assustadora, mas dá para enxergar que é um terror, que a gente fica com agonia pelos personagens, mas mesmo assim, gente, fiquei um pouco decepcionada nesse ponto, porque por essa imagem aqui eu esperava ter alguns contos bem tenebrosos aqui, mas não achei, gente. Porém, isso não significa que eu achei o livro ruim.
Eu achei ele melhor do que o volume 1. Eu falei pra vocês que eu não curti tanto o volume 1, mas esse daqui eu já curti. Tem histórias bem interessantes aqui, que não são de terror, no meu ponto de vista, mas que são boas. Tem algumas que são, seguindo a linha ali do Stephen King, bem bizarras, mas são bem interessantes. E tem algumas que são bem diferentes. Tem uma aqui que é... o tipo de narrativa é de peças de teatro, sabe? Em que fala assim, a pessoa mudou de posição, ou então numa filmagem, poderia ser uma filmagem também, porque fala pra gente como que tá sendo a cena. Eu achei isso interessante. E esse foi um dos melhores contos do livro. Eu achei muito legal a trama desse conto. Tem outro aqui que eu me surpreendi muito, porque é o Stephen King contando uma história do Sherlock Holmes. Eu não esperava por isso. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. É esse daqui, ó, O Caso do Doutor. É uma história do Sherlock Holmes. E é contada de forma muito semelhante do Arthur Conan Doyle. Eu fiquei muito surpresa, porque eu não sabia, né, que ele tinha narrado uma história do Sherlock Holmes. Depois eu fui pesquisar e outros autores escreveram também uma história com esse detetive. Então esse também foi um conto muito bom. Eu gosto das histórias do Sherlock Holmes. E tem um conto aqui que foi o que eu menos gostei, que se chama, deixa eu ver aqui no meu diário, Abaixe a Cabeça, que na verdade não é nem um conto, é tipo um ensaio ou até mesmo um diário mesmo. King fala isso, porque é sobre um campeonato ali de beisebol em que o filho dele, o filho do King, o Owen, ele jogou. Então o King meio que narrou o que acontecia ali durante o campeonato. E, gente, eu achei cansativo demais. E a não ser que você seja um fã de beisebol e que queira ler, assim, detalhadamente o que acontece num jogo, vai acabar sendo cansativo. Então, eu não sou aquela maior fã de beisebol. Não sei muita coisa sobre o esporte, então foi uma leitura meio chata de se fazer, assim. Eu tive que fazer quase que uma leitura dinâmica. Esse daqui, confesso. Mas teve muitos aqui bem interessantes. E outro ponto que eu gostei bastante do livro é que chega no final, o autor, ele faz, aqui ó, nas notas, o autor ele pega cada conto que ele escreveu e fala a respeito. Ó. Tá vendo? Em negrito tá o título do conto e aí ele fala a respeito ou de onde ele tirou aquela ideia, ou, enfim, explicando um pouco cada um. E eu achei isso muito legal, eu acho isso muito legal em livros do King. Tem vários livros dele que ele chega no final e ele fala a respeito de onde ele enxergou a ideia, como é que surgiu, ou enfim. Eu gosto de saber, assim, mais. Então, esse daqui foi bem melhor que o volume 1, gente. Então, recomendo. Aqui no Brasil, esse livro ele foi separado, né, em volume 1 e volume 2. Mas parece que o original do King, quando ele escreveu, era uma coisa só. Era Pesadelos e Paisagens Noturnas somente. Não tinha volume 1 e volume 2, era somente um livro. Mas foi dividido. Eu acho até interessante dividir, né? Apesar que é um livro de contos, mas enfim, esse daqui, esses contos que ficaram no volume 2 são bem melhores do que o que foram pro volume 1, na minha opinião. Esse daqui eu li junto com um clube também. Nesse mês de outubro a gente escolheu 2 livros para ler. Um deles foi A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Meu primeiro contato com a autora, gente. Meu Deus, eu sei. Como pode uma pessoa fã de livros de suspense não ter lido a Agatha Christie até hoje? Mas eu só li um livro que é uma história da Agatha Christie escrito pela Sophie Hannah. Mas não é a mesma coisa, né? Então, eu tive meu primeiro contato com a autora aqui nesse livro. Esse daqui é uma sobrecapa, tá, gente? Opa, caiu de novo. Eu deixo os marcadores dentro do livro, ele fica caindo sempre que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é aquele livro da coleção da HarperCollins, capa dura, colorido, né?
Então esse daqui foi meu primeiro dessa coleção. Eu vou fazer coleção dessas edições, que eu acho que vai ficar lindo na estante. Então, gente, eu gostei bastante, eu me empolguei durante a leitura. Eu li o livro inteiro num dia só. Peguei à tarde e terminei à noite, num domingo. E eu fiquei super empolgada pelo estilo de suspense que tem a Agatha Christie. É aquele estilo clássico, em que o detetive é chamado para investigar, ele conversa com as pessoas envolvidas. Aqui, no caso, é uma história com o detetive Hercule Poirot. E eu até não sabia, eu até comentei no grupo que aqui ele estava aposentado, mas parece que desde o começo ele já é um detetive aposentado, não sei, vou descobrir depois. Mas aqui ele vai, então, atrás de descobrir o culpado de um assassinato que teve durante uma festa de Halloween, durante uma festa de Dia das Bruxas. Por isso que é a Noite das Bruxas. Então a gente vai acompanhar essa investigação, né? As conversas que ele tem com os personagens. E eu achei interessante porque a gente lê essas conversas e a gente já vai também criando as nossas teorias. Vocês sabem que eu adoro esse tipo de livro, né? E eu já vou anotando, essa pessoa falou tal coisa, então eu acho que não é, eu acho que é suspeita, enfim. Eu já vou criando as hipóteses. Então eu me empolguei bastante durante a leitura, mas talvez por esse tipo, assim, de escrita. E não pela história em si. Pela história eu achei ela boa. Eu dei 3,5 estrelas, mas não achei assim espetacular, sabe? Mas fiquei muito empolgada, fiquei muito contente de ter lido um livro da autora até que enfim. Gente, li também durante o mês de outubro, por causa do Dia das Crianças, achei que combinava, Fábulas de La Fontaine. Esse daqui eu ganhei, gente, na livraria Leitura do Shopping Plaza Sul. Eles me deram esse livro, olha que coisa mais linda. Eu mostrei pra vocês num vídeo aqui que agora eu não me lembro, mas eu vou colocar o link aqui nos cards. Foi durante um vlog de leitura que eu mostrei, fiz um unboxing rapidinho e mostrei que eu tinha ganhado esse livro. E, gente, aqui a gente vai ter, então, um livro de fábulas. Ele é muito bonito até por dentro. E eu acho muito interessante fábulas porque por trás de cada uma a gente vai ter uma mensagem muito bonita, um aprendizado muitas vezes, as mensagens, né, que a fábula traz. Então eu acho muito interessante. São histórias com animais que conversam, plantas, enfim. E aqui tem várias fábulas bem interessantes, com mensagens bem legais. Eu indico não somente para crianças, mas para adultos também. Eu acho que tem textos aqui, tem mensagens que são até melhores, lidos por adultos do que para crianças. Eu acho que a gente consegue tirar a mensagem de uma forma melhor, de uma forma diferente. Eu acho que cada um que lê, dependendo da faixa etária, vai tirar uma mensagem de uma forma diferente. Então eu indico para todas as idades, acho que vale muito a pena. E é uma edição belíssima essa daqui, né? Mais um aqui, esse daqui veio na caixinha da Tagnetes de outubro, se não me engano. Porque, acho que sim, que é o mês do Halloween, né? E esse daqui veio como brinde, acho que tá dando pra ver o nome, né? Contos de Horror da América Latina. Aqui a gente vai ter 10, não, acho que mais de 10, deixa eu ver. Deixa eu tirar a dúvida que eu esqueci. São 10 mesmo. São 10 contos, 10 histórias e com autores latinos, por exemplo, Horácio Quiroga. O Horácio, ele é um autor uruguaio, ele é considerado um dos melhores contadores de história da América Latina. E tem duas histórias dele aqui, O Filho e a Galinha Degolada, e são bem interessantes mesmo. Gostei de conhecer a escrita dele. E tem alguns nacionais também, como Lima Barreto, tem o Machado de Assis, a Júlia Lopes de Almeida. E, gente, aqui as histórias, elas são, aqui tá falando, né, de horror, mas ela é um horror porque é um horror que dá nojo, é um horror que causa impacto, que impressiona, e não um horror que dá medo, sabe, esse tipo de história?
Então, tem histórias bem, assim, repugnantes aqui, que a gente lê e fala, meu Deus, da onde veio essa ideia? Mas achei legal esse livrinho, eu gostei dessas histórias aqui. Machado de Assis, pelo que eu me lembro que tá falando, ele não é conhecido por escrever histórias de horror, né? Mas ele foi convidado a escrever, a criar, né, uma história de terror. Então, por isso que é muito difícil, né, a gente encontrar uma história de terror do autor. E aqui, a história que ele escreveu, deixa eu ver o nome, é A Causa Secreta. Gente, achei bem legal essa leitura, gostei de ter vindo esse livrinho aqui na caixinha da tag e fazia todo sentido eu ler durante o mês de outubro, né? Combinou bastante com a época. Outra leitura aqui que tem vlog aqui no canal é de Livrai-nos do Mal, da autora Rose Wilding. Gente, eu achei essa premissa tão boa, a sinopse tão interessante, que faz pouco tempo que eu comprei esse livro, também na Livraria Leitura. Era aniversário do Entre Filhos Calhamaços, o perfil lá no Instagram, de 3 anos. E aí eu fui na livraria e comprei. Quis comprar um presente pra mim, já que o Ig estava fazendo aniversário. E escolhi esse daqui. Uma amiga minha me enviou por mensagem lá, por direct, o post falando dessa pré-venda da editora Record. E quando eu li a sinopse, eu fiquei já toda entusiasmada para fazer a leitura. E quando eu vi na livraria, não deu outra, eu escolhi esse daqui. E, gente, não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu coloquei post-its clarinhos, mas eu marquei bastante, mostrei para vocês no vlog também. Porque essa história, ela é a típica história que me prende e que me conquista, gente. Aqui a gente tem 7 mulheres e uma cabeça de um homem no centro, dentro do quarto de um hotel, em que cada uma é suspeita de tê-lo matado. E todas elas têm motivos para ter feito isso. E aí, conforme a gente caminha na história, a autora vai apresentando pra gente essas motivações e mostrando por que poderia ser essa, por que não poderia ser essa. Enfim, a gente vai caminhando na leitura, criando as teorias, como eu sempre falo pra vocês que eu adoro criar. E aqui a gente consegue criar bastante teoria, hipóteses de quem pode ter sido a culpada. Só que, gente, além dessa parte da investigação, o livro ele traz um tema bem sério que eu não esperava, fiquei surpresa. Aqui, o personagem masculino, que é a vítima do início do livro, quando a gente vai conhecer um pouco mais as motivações das mulheres e esse personagem, a gente vê que muitas das motivações foram abuso sexual ou outro tipo de abuso. A autora, ela coloca muitas coisas acontecendo com as mulheres aqui. É como, eu falo isso no vlog, é como se tudo de ruim que pudesse acontecer na vida de uma mulher, ela colocou aqui. Todas as possibilidades, pelo menos muitas delas, não dizer todas, muitas possibilidades. Então a gente termina de ler esse livro pensando assim, foi tarde esse personagem. Esse personagem aqui poderia ter ido mais cedo, dessa pra melhor, porque ele era, gente, um monstro. Mas, gente, vamos lá ver o meu vlog e as minhas considerações, o que eu falei mais a respeito. E recomendo demais, recomendo muito essa leitura pra vocês. Foi uma ótima leitura, gostei muito de ler. E é a obra inédita da autora, né? A primeira obra dela. Então, isso é sempre um ponto positivo para mim. Quando é o primeiro livro que a autora escreve, a autora ou a autora escreve, e é desse jeito, sabe? É nesse nível já. Isso eu fico impressionada e já é um ponto positivo para a avaliação final. Vão lá conferir no vlog as minhas opiniões, tudo que eu levantei a respeito. E por falar em vlog, para o vlog dos encalhados do mês, eu li Minha Sombria Vanessa. Deixa eu ver o nome da autora que eu esqueci. É Kate Elizabeth Russell. Esse livro ele foi adiado por um tempo. Ele foi um dos últimos livros aí da minha lista de encalhados que eu criei no ano passado.
eu fui deixando mais pro final porque eu sempre temi que ele fosse uma leitura bem pesada, e de fato é, gente. A gente vai acompanhar a Vanessa, que no começo do livro ela tem 15 anos e ela foi abusada pelo professor. Só que na cabeça dela, ela sempre enxergou isso como um relacionamento. Tanto é que na capa do livro, na contracapa, se não me engano, tá falando: isso não é uma história de amor. Porque no comecinho do livro, até parece, sabe? Dependendo de como você pega, assim, de que página você pega, como ela se expressa, a Vanessa, você acha que tá lendo um romance romântico, né? Se você entrar na leitura sem saber de nada, sem saber que livro que é, enfim. Mas também, assim, é só no comecinho, porque depois, gente, nossa, é uma leitura bem difícil de fazer, principalmente, acho que principalmente para as mulheres, para nós mulheres, porque a gente lê como esse professor, o que ele faz para ela e a que ponto ela chegou, assim, de achar que realmente é um relacionamento. Ela foi totalmente doutrinada, sabe? Assistam ao meu vlog. Lá eu comento bastante no final, principalmente, porque foi uma leitura que eu não fiz muitas pausas para vir falar a respeito com vocês, porque eu achei que não tinha, sabe, como eu vim falar, porque o tema era muito pesado e não é uma história de altos e baixos, sabe, que muitas coisas vão acontecendo. Então, por isso que eu acabei não aparecendo tanto no vlog, e eu mais na parte final, assim, que eu fui falar as minhas considerações. Mas, gente, já adianto, tá? É um livro cheio de gatilhos. Não indico para qualquer um. Você tem que entrar na leitura preparada, porque, como eu temia no início, é uma história bem pesada mesmo. E é uma história que te divide, porque como ela é narrada pela Vanessa, a gente vê tudo que ela sente. É uma confusão, sabe, dentro dela. Vão lá assistir ao vlog e depois comenta comigo o que vocês acharam. Eu li também o conto A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe. Vou deixar a capa do livro que eu li esse conto. Eu só li esse conto por enquanto. Ele está disponível no Kindle Unlimited, gente. Esse livro aqui, essa edição, se não me engano, é da editora Pandorga. Mas eu vou falar a respeito dele em outro vídeo. Eu tô com uma ideia de vídeo, e então eu vou falar um pouco mais sobre ele nesse outro vídeo. Eu li por causa da série que estreou na Netflix com o mesmo nome, né? A Queda da Casa de Usher. Então, por isso que eu fiz a leitura. Eu peguei lá no Kindle Unlimited para ler. E assim, bem resumidamente, para vocês saberem um pouco da história, tem um personagem que ele tá bem solitário, ele perdeu a sua família, ele só tem a irmã viva no começo do conto, e parece que ele também tá doente, não tá muito bem, e ele chama um amigo dele para vir conversar com ele, para desabafar, contar tudo o que aconteceu, enfim. E a história do conto não acontece tanta coisa assim. A gente segue com a conversa dos dois, e mais pro final é que a coisa acontece, né? É nesse final que a gente enxerga o terror desse conto. Como eu falei pra vocês nos stories do Instagram, esse foi meu primeiro contato com o autor, e eu achei a linguagem bem característica da época. O livro, o conto foi escrito, se não me engano, em 1839. Se eu estiver enganada, eu coloco na tela a data correta. E então, século XIX, né, gente? Então a gente pega isso na linguagem. Então talvez isso que tenha me pegado um pouco. Eu achei um pouco difícil em algumas partes, mas tiveram outras que me fisgaram. Então eu quero ler outros contos dele para tirar uma ideia melhor do que eu acho da sua escrita. Mas como eu falei, vai ter outro vídeo em que eu falo melhor sobre esse conto e sobre a história da série, enfim. E para finalizar, o último livro que eu li no mês de outubro, tirando, né, aqui Histórias Assustadoras para Contar à Noite, que eu comecei na noite de Halloween, na noite do dia 31, tirando esse, o último que eu li foi Ghostwriter, da Alessandra Torre. Vou deixar a capa passando na tela também, porque eu tenho em e-book. E já tem vídeo aqui no canal falando a respeito desse livro, então não vou falar muito a respeito, vão lá assistir ao vídeo.
A história desse livro é sobre uma autora que se chama Helena. Ela está passando por um momento delicado da vida e ela é autora de romances, né? Só que ela decide escrever a próxima história bem diferente. Ela quer contar o que aconteceu na vida dela, a tragédia que aconteceu com a família dela. E aí a gente acompanha, então, ela contando essa história, né? Como tudo começou, até o dia fatídico onde as coisas saíram do controle, perderam o controle, que é o dia da tragédia. Vão lá assistir ao vídeo, ver direitinho o que eu achei, qual foi a minha opinião final. E é com ele que eu termino, né? Encerro aqui as minhas leituras desses 2 meses. Como eu falei, durante o mês de outubro eu li bastante. Acho que, se não me engano, foram 7 livros, fora o conto do Edgar Allan Poe. E no mês de setembro eu só tinha lido 3, então por esse motivo que eu não quis gravar vídeo de leituras de setembro e juntei todas as leituras para um vídeo só. E por esse motivo o vídeo eu estou vendo aqui que está ficando um pouco longo, então já vou encerrar por aqui. Mas antes, me fala o que vocês leram de interessante nesse Halloween. Se vocês encontraram algum livro muito bom do gênero de terror ou de suspense, deixa aqui nos comentários, me conta, compartilha aqui com a gente, porque eu vou adorar saber. E se vocês leram algum desses livros que eu citei aqui no vídeo, se vocês tiveram a mesma opinião que eu, se vocês não curtiram, se vocês gostaram bastante, comenta tudo aqui embaixo, que eu adoro saber a opinião de vocês. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.